E assim diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 10. Oitava praga, os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o faraó, porque ele endureceu o coração e o de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: Eis que o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que ele me prestes o seu corpo. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que se não poderá mais ver o solo. Devorarão os restos das colheitas que escapou ao granizo e devorarão todas as árvores de vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os seus servos e a de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do faraó. Os servos do faraó disseram-lhe: Até quando nos servirá de laço este homem? Deixa partir essa gente para que preste seu culto ao Senhor, seu Deus. Não compreendestes ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: Irei fazer vossas devoções ao Senhor, vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra ao Senhor. O faraó replicou: O Senhor esteja convosco, do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide-vos, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito, para que venha gafanhoto sobre mim, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país, todo aquele dia e toda aquela noite, um vento do Oriente. E chegando amanhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito, e invadiram todo o território egípcio em tão grande quantidade, como nunca houve nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que tinham poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoa ainda esta vez o meu pecado, e roga ao Senhor vosso Deus que afaste ao menos de mim este flagelo mortal. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo que levou os gafanhotos e os precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do egípcio. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. Nona praga, as trevas. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas, tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão neste lugar, pois levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu:
Tu mesmo nos porás nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer nosso culto ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-lo partir. O faraó disse a Moisés: Fora de minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. Tu o disseste, explicou Moisés, já não verei o teu rosto. Palavra do Senhor. Um prefácio, versículo 10, vou repetindo. O faraó replicou: O Senhor esteja convosco, do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. O que quer dizer que o Senhor esteja, toda essa apóstrofe é irônica. Então foi irônico. Ironia do faraó. Agora faz mais sentido. Sabe, eu estava comentando que eu estava na dúvida pela questão de Deus estar endurecendo o coração do faraó para que ele não permitisse que os israelitas saíssem do Egito. E justamente de ontem para hoje eu vi um vídeo no YouTube que falava, o tema do vídeo era por que os judeus não acreditam em Jesus Cristo, na vinda de Cristo. E uma das coisas era que citam na Bíblia é que Deus fechou o coração dos judeus para que eles não vissem Jesus. E a pessoa que estava narrando o vídeo, que eu esqueci agora, quem que era, até o canal, falou que essa questão de o Senhor fechar o coração é como se fosse o Senhor cobrando pecados daqueles que ofenderam, como se fosse o Senhor indo contra aqueles em que ele fechou o coração. Algo semelhante a isso, se não me equivoco. Então, o que eu entendo aqui é que o Senhor faz isso com o faraó, e o faraó fecha os olhos para toda a catástrofe que está acontecendo à sua volta, porque o Senhor não quer que o faraó perceba isso. Ele quer que as coisas continuem, que o Senhor possa novamente mostrar a sua grandeza, o seu poder para o Egito, para os israelitas. E ele fecha os olhos do faraó para que o faraó não perceba a tolice que está fazendo, não perceba a ignorância das suas decisões, de permitir que o Senhor destrua tudo no Egito, somente para preservar o seu orgulho. Entendo isso, e o Senhor deixa muito claro aqui nesse capítulo em que ele está fechando o coração do faraó para que os egípcios e os israelitas vejam o seu poder, vejam a sua grandeza e o tamanho que é o seu poder. Neste capítulo aqui vemos a oitava praga e a nona. A nona eu acho que a nona foi a que mais me causou medo, porque o escuro, as trevas, é uma coisa que remete que traz medo, que remete ao medo, e ter essa escuridão espessa ao nível de que possa ser apalpada, eu não consigo imaginar é difícil imaginar o que se sentia os egípcios ao enfrentarem tamanha escuridão. E o final foi tenso. Foi o faraó já falando que Moisés queria levar o povo para fora do Egito para fugir da escravidão. Com certeza o faraó crê nisso, que Moisés não quer pregar culto. Ele quer fugir com o seu povo para outras terras. E o Moisés quer fazer isso. Inclusive ele pede para fazer um culto, para que o povo vá para louvar o seu Deus, mas ele está pegando o povo para sair do Egito. Eles não vão voltar. E o faraó sabe disso.
E por saber disso, o faraó, sempre que ele tenta permitir, ele restringe ou busca alguma coisa para conter. Mas no fim, no capítulo, na nona praga, aqui no final, Moisés deixa claro que ele não vai deixar uma unha sequer no Egito, que o faraó vai disponibilizar todos os sacrifícios que ele vai fazer para o Senhor, e que o faraó não tem palavra ou direito de fazer nada. E esta, pelo visto, foi o estopim do faraó, em que ele falou que na próxima vez em que vir Moisés, ele o matará. E Moisés falou, foram suas palavras, e que assim seja.